A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso. Eu tenho uma palavra de vida para você. Lucas 9, 57 a 62 nos diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Louvado seja Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós vemos aqui que Jesus caminhando com seus discípulos pelo caminho, fazendo milagres, levando uma palavra de vida para muitas famílias e pessoas que passavam por ele, sempre tocando vidas com muito amor. Alguns olhavam aquele movimento e sentiam vontade de ir com ele e diziam: Senhor Jesus, eu te admiro, eu quero seguir, quero fazer parte do seu grupo apostólico de discípulos, eu vou te seguir por onde quer que for. E a primeira coisa que eu vejo é que Jesus ele coloca ele coloca ali, né, uma condição para aquela pessoa. E ele diz: olha, as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, seguir a Cristo, ser um discípulo, ser um missionário, né, ser um pastor, não é algo emocionante, não é algo que a pessoa diga: olha, eu vou entrar porque isso vai me gerar glamour, isso é muito importante para mim, eu vou ser uma pessoa reconhecida, não é isso aí, o meu nome vai crescer. Não é emoção, não é emoção, não é ter do bom e do melhor. Precisamos avaliar, né, o preço de tudo isso. Cristo pagou o preço da nossa salvação na cruz do Calvário. Ele, com sua missão, ele sabe muito bem o preço que foi pago. E ele quer deixar bem claro àqueles que querem seguir o reino de Deus e seguir a Cristo, saber e entender que muitas das vezes não terão aonde reclinar a cabeça. E exige de nós uma disciplina, uma responsabilidade e um conhecimento daquilo que Deus tem para nós. Temos um chamado, temos um desejo de fazer a obra, mas a primeira coisa é avaliar o preço disso, o preço desse chamado. É entender, né, que aqueles que querem fazer a obra de Deus, eles não têm que entrar por emoção. Eles não têm que entrar por emoção, né? Eles não têm que entrar simplesmente porque alguém vai colocar o nome deles nos outdoor da vida. Não é simplesmente ser missionária, por exemplo, ser pastor, não é simplesmente botar um salto alto, um vestido longo, um terno e uma gravata e subir no altar para pregar. Tem o dia a dia, tem as pessoas que carecem, tem as dificuldades da jornada. E é isso que ele disse, até mesmo os animais do campo tem aonde reclinar a cabeça, mas o Filho do homem, como Jesus era conhecido, ele não tem onde reclinar a cabeça. Então, aquele que faz a vontade do Pai, muitas das vezes vai passar noites em claro, não vai encostar sua cabeça no travesseiro, porque vai ter que socorrer vidas, orar por alguém, pregar por alguém. É necessário ter entendimento daquilo que está fazendo. Quando levantamos a nossa mão para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, né? Aonde eu estou colocando meus pés, e saber que exige de nós muito mais, né? Muito mais do que a emoção. Depois do versículo 59 que estamos estudando aqui em Lucas 9, disse outro e disse a outro. Agora o próprio Cristo diz para outra pessoa: segue-me, segue-me. Mas aquela pessoa disse: Senhor, para que Jesus dissesse para ele: segue-me,
é porque Cristo viu nele potencialidade para fazer a obra. Mas ele disse: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. E segundo os estudiosos da Bíblia, diz que o pai dele nem tinha morrido, possivelmente. Ele quer dizer assim, porque havia uma lei naquela época, o pai dele poderia estar vivo, e havia uma lei naquela época que era necessário cuidar do pai até a morte. Até a morte. Então a gente entende que era necessário esse amor filial, era necessário providenciar sepultamento para o pai, lógico que sim, mas o momento ali, aquela hora ali, era a hora de semear a palavra, era a hora de seguir Cristo, era a hora de cumprir o chamado, era a hora de romper com todas as barreiras. A segunda coisa que eu entendo aqui, que aqueles que querem cumprir seu chamado, aqueles que querem realizar o chamado, e fazer a obra do Senhor, eles precisam deixar mesmo todo embaraço, todo impedimento. Você não vai deixar de amar a família, você não vai deixar de providenciar algo quando eles necessitarem, claro que não, mas é necessário, em primeiro lugar, você colocar aquele chamado, qual o Senhor te deu, né? Você colocar aquele chamado. Deus não está dizendo para ele largar a sua esposa e seus filhos de lado, porque quando um homem é chamado por Deus, a sua casa é chamada por Deus, né? Mas aqui está falando dos seus familiares. Então, quando um homem ele casa-se, a Bíblia diz assim: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então é tempo dele pegar a sua casa, a sua família e fazer a obra. Ele tem um chamado, então ele precisa deixar, né? Ele precisa cortar o que a gente chama de cordão umbilical, né? Emocional, ali ligação, para poder ir além, para poder cumprir. Ele precisa sim dar amor, né? Amar sempre que ele puder estar ajudando de alguma maneira, mas já chegou a hora dele ir além. E Jesus está dizendo: deixa os mortos, sepultar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus deixa bem claro que aquele que tem um chamado de Deus, ele precisa mesmo, né? E quando ele fala deixa os mortos enterrar os seus mortos, ou seja, deixa aqueles mortos espirituais ou aqueles que não estão acordados para fazer a obra, aqueles que não estão despertos ainda estão dormindo um sono espiritual, que não estão prontos, não querem estar avivados, acordados para cumprir o chamado. Deixa eles fazerem essas coisas de rotina e você vai e anuncia o reino de Deus. Evidentemente que é necessário, quando nós estamos em viagem, quando nós estamos em obra e que você sabe que alguém da tua parentela, né, acontece algo, se você puder estar ali, é digno, nós temos que honrar os nossos, mas primeiro o chamado. Nós temos que ir lá, porque o tempo está terminando, o tempo está se abreviando, a volta de Cristo está aí iminente e nós precisamos ir e anunciar o reino. O chamado de Deus, ele precisa cumprir a sua missão. Por isso Jesus diz: porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Quer dizer, tem outras pessoas para fazer isso. Tem outras pessoas para cumprir rotina. Tem outras pessoas para levantar uma parede. Tem outras pessoas para limpar a casa. Tem outras pessoas para cuidar dos negócios. Agora, você não. Você é chamado por Deus. E o chamado por Deus não tem outro para substituí-lo. Ele precisa cumprir o seu chamado. Por isso Deus está dizendo para você hoje: tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Você pode delegar para outros várias funções. Você pode delegar cargos, delegar responsabilidade, mas o seu chamado ninguém vai substituir. E no final aqui ele diz: disse também outro: Senhor, eu te seguirei. Aí vem uma pessoa e se posiciona no meio daquele discurso de Jesus. Uma pessoa ele se coloca ali e ele fala: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Olha que interessante. Deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Muito interessante, não é? Me faz lembrar da história de Elias e Eliseu. Quando Elias ele passa pelo campo e vê Eliseu, ele joga o manto sobre Eliseu lá em 1 Reis e ele fala assim:
Você sabe o que eu fiz contigo, vem e me segue. E Eliseu diz assim, deixa primeiro eu ir lá despedir da minha casa. E Elias fala, pode ir. Ele vai lá, queima aquela junta de boi, faz aquele churrasco, né? Come com os seus, despede de todos e começa a seguir. Mas, irmãos, era o tempo profético. Era um tempo que estava longe da volta de Cristo. Dava tempo de ir lá e despedir. Mas quando Jesus, ele vê aquele homem dizendo, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus agora, no tempo da graça, no tempo próximo à partida dele e à volta dele, ele já diz assim, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto, está habilitado para estar cumprindo a obra dentro do reino. Ninguém que olha, que lança a mão. Se você pegou na mão ali no arado para cumprir o chamado, você não pode olhar para trás. E eu fui fazer uma pesquisa sobre o arado, né? O arado, ele gerou um grande impacto e marco na Revolução Agrícola. Os arados, eles são assim implementos que operam na camada inicial da terra, do solo, na qual as plantas vão se desenvolver ali. Ele dá ao solo melhores condições. Ele trabalha no solo a parte de aeração para que o ar possa passar, de infiltração, armazenamento de água, homogeneização da fertilidade, tudo isso é do arado. Passar o arado significa limpar a terra de tudo que deixa aquele chão batido, poluído, que o impede de produzir. Passar o arado é preparar a terra para a semente crescer. Se você colocou a mão no arado, se você foi chamado para preparar corações, para que a semente do evangelho cresça, o que significa isso no espiritual? Passar o arado é tirar todo embaraço e impedimento, é passar da morte para a vida. Ninguém deve semear uma semente em chão batido, porque não vai crescer. Você tem que preparar a terra primeiro. Se você foi chamado por Deus, aleluia, para botar a mão no arado, foi para que você preparasse corações, para que a semente do evangelho entre e venha frutificar. É tirar todo o embaraço dessa terra, todo o impedimento da terra dos corações. Hebreus 12:1 diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Então nós temos que tirar, desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado, de tudo que nos impede de avançar, de cumprir a missão, de fazer a obra. Irmãos e irmãs, Lucas 10:2 diz que grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Nós temos orado para que Deus envie obreiros, pessoas comprometidas com o evangelho, que não olhem para trás, Nós precisamos entender que nós não estamos naquela era de Elias e Eliseu, nós estamos na era da volta de Cristo. Não dá tempo de voltar atrás para consertar nada, para mudar nada, para melhorar o guarda-roupa, para melhorar a cama, para melhorar a casa, para despedir de alguém. Não, é tempo de cumprir o chamado, de anunciar o reino, de anunciar o evangelho, que Cristo Jesus é o único que salva e liberta. Então, se você colocou a mão no arado, você não pode olhar para trás. Não é possível olhar para trás, ter outras preocupações, distrações. Você tem que olhar para o autor e consumador, é olhar para frente, é focar na sua meta. Qual é a sua meta de vida? Qual é a sua meta de vida? Se você olhar para trás, você não será bem-sucedido no que faz. Você já viu? Quando você pega um terreno para arar, você tem que olhar para frente para que saia bem reto.
né? Para que saia bem reto. Se você desviar um olhar um pouquinho para trás, vai sair torto. Quando você está escrevendo, por exemplo, num caderno, numa linha, se você parar para atender alguém, olhar para o lado e continuar escrevendo e voltar a olhar o caderno, você vai ver que a sua letra sai fora da linha. Se você olhar para trás, você não será bem-sucedido no que você está fazendo. Nós não seremos úteis no reino. Úteis no reino. E aí eu termino lembrando com você, né? Lá em Gênesis 19, 26 a 29, você vai ver que Deus ouviu a oração de Abraão, enviando anjos na casa de Ló para salvá-lo. Ele teve a oportunidade de ser salvo daquela destruição de Sodoma e Gomorra. E eles saíram e a única coisa que eles pediram foi: siga em frente, sem olhar para trás. Siga em frente, sem olhar para trás. E a mulher de Ló, ela olhou para trás e ela se converteu numa estátua de sal. Você vai ver isso nos discursos de Jesus aqui em Lucas 17, 28, quando ele fala assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar sua vida, perdê-la. E quem a perder, de fato, a salvará. Quem entregar sua vida na obra, quem entregar sua vida pelo reino, quem colocar, aleluia, a sua vida, o seu coração, sua mente na mão de Deus, colocar Cristo em primeiro lugar e sua obra, ele vai ter sua vida preservada. Meus amados irmãos, qual é a lição que ele dá para nós aqui, para os chamados de Deus? A última lição é: não vacile, não olhe para trás, quando o julgamento divino está próximo. O julgamento divino está próximo, não está na hora de olhar para trás. Não dá tempo de voltar lá atrás para consertar aquilo que já passou. Agora é hora de viver o hoje, cumprindo o chamado e saber que as consequências maravilhosas do Senhor virão. Vidas transformadas, tua paz interior, tua família liberta pelo sangue de Jesus. Então não perca tempo olhando para trás, olhando para o que você perdeu, olhando para o que você deixou. Aquela mulher, ela ficou olhando para sua casa, talvez as suas plantas, talvez seus vizinhos, talvez bens materiais, roupa, coisas que ela tinha dentro de casa. E ela olhou para trás e ela se converteu numa estátua de sal. Ela paralisou a sua vida. A Bíblia diz em Mateus 5 que nós somos o sal da terra. O sal da terra. Mas esse sal não é para concentrar em nós, porque vai ficar salgado demais, vamos virar estátua de sal. Se eu viver só para mim, eu vou me transformar numa estátua de sal. Se eu olhar só para o meu interesse, eu vou concentrar tanto sal que eu vou virar uma estátua de sal. Esse sal é para salgar, é para temperar a vida do outro, né? É para levar adiante. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que levar esse tempero de Deus na vida do outro. Aquela vida que está sem sentido, aquela vida que está sem sal, sem graça, vazia. Eu e você somos sal da terra para levar ao outro, né? Esse tempero da vida, dizer para ele: olha, ainda há esperança em Cristo Jesus. Amém? Se você é um chamado de Deus, se você recebeu um chamado de Deus, então preste bem atenção. Não viva pela emoção. Não viva pela emoção. Não viva querendo resolver problema alheio, problema dos outros. Não traga o problema dos outros para a tua vida. Isso vai te paralisar, isso vai te impedir de avançar. E não fique olhando para trás, preso às memórias do passado, preso ao que você perdeu, preso ao que você conseguiu ou não conseguiu, preso àquilo que você conquistou de bem material. Avance, avance. Se você colocou a mão no arado, não olha para trás, porque aí sim você vai ser apto para o reino de Deus. O julgamento divino está próximo. Não vacile agora, não vacile agora. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.